Então, fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Igreja Adventista do Xangri-Lá aqui em Manaus. Obrigado por nos acompanhar, agradeço por tudo, agradeço porque você está compartilhando nosso vídeo. Te agradeço porque você é top. Aproveita, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e comenta aqui, ó, da onde que você está assistindo. Quero ver até onde esse vídeo vai chegar. Quero pedir desculpa para vocês, porque semana passada a gente não postou o vídeo aqui da lição, porque a gente teve um probleminha no computador, daí acabou perdendo o vídeo e agora estou tentando recuperar, então quero já pedir desculpa para você, mas eu acredito em você e acredito que você estudou a lição. Mas agora a gente está de volta a todo vapor, lição número 5, vamos estudar ela agora, mano. Então pega a tua lição, pega a tua Bíblia, vamos estudar a lição número 5, que tem como tema unidade conjugal. É isso aí, galera. Vamos estudar sobre a unidade conjugal, o que isso significa, o que um homem e uma mulher, o que eles se tornam quando se casam. Então a lição tá bem interessante, vamos falar sobre isso aí, né, na lição dessa semana. Se liga na gente e vamos estudar a lição, bota a vinheta aí, produção, foi! Então passou a vinheta aí, vamos estudar a lição, né, galera? Que tem como tema unidade conjugal. Nós vamos estudar um pouco sobre isso e na parte de sábado tem a tirinha aí. Acompanhe na sua lição. Dois corpos não ocupam o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Mas a menina responde, na verdade, eu sou um pouco de minha mãe e um pouco de meu pai, ocupando o mesmo local no espaço, ou seja, o meu corpo. E daí o verso para memorizar está lá em Cânticos 7:1 e Cânticos 8:7, que diz, lá em Cânticos 8:7 diz, as muitas águas não podem apagar o nosso amor. Então aproveita, dá um pause aí no vídeo, lê aí o livro de Cânticos do capítulo 1 ao capítulo 8, aproveita, lê aí, dá pausa no vídeo, depois retorna aqui, depois de terminar de ler, que é pra gente ficar massa na lição. Pega lá, vai lá que eu te aguardo. Então, é sobre isso que a lição vai falar, sobre o amor, sobre a unidade conjugal, sobre dois seres ocupando o mesmo espaço. Já pensou, será que isso é real? Será que isso dá ou será que isso não dá? Então vamos lá para a parte de domingo, né? O sobrenatural e espiritual. Então, na parte de domingo, vem falando aí do homem e da mulher, que quando eles se casam, eles se tornam apenas um. Como é que é isso? Como é que eles se tornam apenas um? Através do quê? Do ato sexual. Porque Deus criou o homem e a mulher um para com o outro. Então, quando eles se unem em casamento e eles fazem um ato sexual, eles se tornam apenas um. E a lição vem trazendo aí, né? Vem dizendo assim a lição: o homem e a mulher se unem por meio do ato sexual, que também consiste numa união espiritual. Lá em Marcos 10:9, Jesus declara que o que Deus uniu não separe o homem. E lá em Efésios 5:32 se refere que a união do casamento é um mistério espiritual. Então, por meio do ato sexual, os dois se tornam um. Essa é a matemática de Deus. Os dois é igual a um. 2 é igual a 1. Confere aí. No primeiro parágrafo da segunda coluna diz assim: com esses novos parâmetros de vida, a Bíblia enfatiza que eles não devem estar em jugo desigual. Você sabe o que é um jugo desigual? Pesquisa aí no Google, daí um Google aí, pesquisa aí o que é um jugo. Você vai ver que é um instrumento que coloca aqui no pescoço do boi. E aí esse instrumento junta aqui com outra, aqui, ó, com outro boi, com outra vaca, com outro animal. Só que esse jugo, ele não pode ser fixado em animais diferentes, porque você imagina, aqui uma girafa, um jugo aqui numa girafa, colocada junto de um camelinho ali. O que você acha que vai ficar? A girafa vai ficar levantando o cordeiro, né? Então, jugo desigual não dá certo, o jugo tem que ser igual, galera. A unidade que o casal experimenta é física, emocional, social, econômica e espiritual. E eu quero concluir a parte de domingo com o último parágrafo. Um parágrafo diz assim: Deus reina e dirige a individualidade, bem como a unidade deles.
Mais do que apenas um ato físico, a sexualidade conjugal se torna um dos veículos espirituais que une dois seres egoístas e transformam em marido e mulher, apesar de viverem em um mundo pecaminoso. Então, observe bem. Deus pega eu, que sou egoísta, que sou avarento, que pensa em mim mesmo, pega você, que também é egoísta, também é avarento, que também só pensa em você, une com a pessoa amada e transforma esses dois seres que só pensam neles mesmos em um único ser, homem e mulher, passa a ser marido e mulher, esposa e esposo. E Deus faz isso mesmo em um mundo tão pecaminoso, um mundo que a sexualidade está vindo aí, ó, destruindo, querendo bater na família tradicional de Deus. Você tem que colocar o amor acima de tudo. E eu anotei aqui na minha lição, que a lição pergunta assim, ó, como inserir este conselho no relacionamento de um casal? E eu anotei aqui, ó, colocando o amor acima de tudo. Por que isso? Porque o que é o amor? Deus é amor. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar, está colocando o amor, você vai estar colocando o amor transbordando no seu relacionamento. E como a gente leu no verso para memorizar, as muitas águas não podem apagar o amor. E é isso aí, galera. Vamos passar para a parte de segunda-feira. Parte de segunda-feira agora, o livro proibido. E aí? Você acha que o livro de Cântico dos Cânticos é o livro proibido da Bíblia? Comenta aqui embaixo. Eu acho que não, porque o livro de Cânticos tem uma dica top, mano, para quem tá namorando, dica para quem tá noivo, dica para quem tá casado, mano. É um livro top. Então, lembra que eu falei? Dá um pause aí no vídeo, lê o livro de Cânticos do início ao fim, sem parar, e volta aqui para a lição. É isso aí, mano. Então agora tu vai entender melhor. Então, jovem, quando a gente pega aí o livro de Cântico dos Cânticos, a gente consegue perceber que ele retrata uma imagem bíblica de sexualidade entre um homem e uma mulher, no mais íntimo e puro ali da sexualidade, desde a etapa do namoro até o casamento, que a gente vai já comentar aqui. Mas o que isso quer revelar pra gente? Quer revelar que Deus, ele se relaciona assim com a gente, lá no mais puro íntimo. Assim como um homem e uma mulher se relacionam no íntimo do seu coração, Deus também se relaciona assim com a gente. E o livro de Cânticos, ele, como eu disse, tem 3 etapas. E a primeira etapa vai do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 5. Essa etapa é para quem quer namorar, quer conquistar a varoa, quer conquistar a menina, lê do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 5. Mano. Pega as dicas aí. Do capítulo 3 ao capítulo 5, verso 1, descreve a narrativa da união conjugal de dois seres, do homem e da mulher. Capítulo 5, verso 2 até capítulo 8, verso 14, fala lá do felicidade conjugal, que é o ato sexual. Então pega a dica aí, mano. Parte inicial de Cânticos para os solteiros, parte ali mais ou menos no meio para os noivos, e a parte final do capítulo 5, verso 2 em diante ali para os casados. Então, quer dar um upgrade no casamento? Pega o livro de Cânticos, mano. Então, galera, aí o livro de Cântico também apresenta as 3 etapas, que estão descritas aí nesses 3 capítulos aí que eu escrevi aí para vocês, e você pode acompanhar a nossa lição. E a primeira etapa é o namoro sem acordar nem despertar o amor até que o queira. Então, o namoro tem que namorar para se conhecer, não para despertar o amor. Deixa o amor para despertar até por ele mesmo, até que ele queira. Então você passa para a etapa 2. A etapa 2 é a união matrimonial e uma cerimônia de casamento adequada. Então, despertou o amor, passa para a segunda etapa, que é o casamento. Então, quando concluir a segunda etapa, vai para a etapa 3. E a etapa 3 é remover todos os empecilhos sexuais. Então, se você está aí na flor da pele, a etapa 3 é para você. Tem que casar e partir para a etapa 3. E para encerrar a parte de segunda-feira,
As imagens poéticas de namoro, casamento e sexualidade assumem todos os sentidos e se adaptam ao anseio de intimidade sexual na experiência humana. Então, em vez de um livro que deveria ser evitado, Cântico dos Cânticos nos ensina a respeito das expressões mais profundas de nostalgia, beleza, desejo, realização, prazer e contentamento. Essa é a parte de segunda-feira. Então, aproveita, lê aí o livro de Cântico mais uma vez. Se tu tá namorando, lê o livro de Cânticos. Se tu tá noivo, lê o livro de Cânticos. Se tu tá casado, lê o livro de Cânticos também. E se você já faz isso, aproveita e lê a Bíblia todos os dias, que assim você vai se aprofundar no amor de Deus. E então a gente parte para a parte de terça-feira, que tem como tema as labaredas sagradas, o fogo de Deus. Galera, se liga aí, continua comigo aqui ligado na lição. Terça-feira, no início, diz assim, ó, sexualidade foi criada por Deus como um presente para a humanidade. Então, diz assim, ó, ela é formada por princípios de diferença, que é a heterossexualidade, princípio de igualdade, que é a humanidade, princípio de unidade, que é a monogamia, ou seja, não é a bigamia, não é a poligamia, princípio da dualidade, que é a intimidade e exclusividade. O homem e a mulher são seres humanos de igual valor, criados para vivenciar uma sexualidade integral, ou seja, uma sexualidade que de mente, corpo e espírito, não apenas para procriação, como muitas pessoas dizem aí, que o sexo é só para procriar. Não, Deus criou o sexo também para ser um presente divino para nós, para o nosso prazer e por amor a nós, para o nosso amor também. Então a sexualidade é tudo isso. Então, a união entre um marido e uma mulher torna-se um modelo para refletir o amor espiritual e a união que existe entre Deus e o seu povo. Então Deus usa o exemplo da humanidade para mostrar que Deus é tão unido com a gente quanto um marido é unido ou é ligado à sua esposa. Então é desse jeito que Deus é ligado com a gente, galera. Então aí na parte de terça-feira diz que o amor ele é comparado como labaredas. E é aqui que vem a parte top da lição. E como ele é comparado com labaredas, em outras palavras, o amor intenso entre um homem e uma mulher experimentado no corpo, na mente e no coração é comparado ao fogo. Um fogo incontrolável que precisa ser protegido sob os limites do matrimônio. Então, galera, o que é o fogo? Se você não cuida do fogo, o que acontece? O fogo se expande e aí transforma isso numa fogueira desenfreada. E o casamento é isso. O casamento é uma proteção para esse fogo, para não sair desenfreado. Então, por outro lado, muitas pessoas são queimadas por outro tipo de fogo, um fogo desenfreado, ou seja, promiscuidade, abuso sexual, pornografia, estupro, traição e uma série de pecados sem fim. Então, se você não se protege com o matrimônio, você está correndo um grande risco de sofrer esse outro tipo de fogo. Foi o que eu... Então, protege o seu casamento através do matrimônio. Você que está namorando, já namora pensando o quê? Namora pensando em casar. Se você está vendo que que o seu namoro está indo de mal a pior, está vendo que a pessoa não é a pessoa certa para você casar, então, mano, cai fora. E para terminar a parte de terça-feira, o amor conjugal é um dos presentes dados por Deus no Jardim do Éden, como o sábado, e tem alto poder de santidade. Como resultado, o próprio diabo odeia essas duas instituições, procurando corroer o poder e a veracidade e a validade do sábado, bem como a instituição do casamento que protege o dom da sexualidade. Então, o casamento entre um homem e uma mulher protege o dom da sexualidade dado por Deus. E você vê que hoje, o que é mais batido na sociedade? É a família, é o casamento. Hoje as pessoas dizem que não é necessário mais casar. Mas jovem, fica ligado, casamento sempre foi projeto de Deus. Foi lá no início, continua sendo e sempre será. Se programe para casar, porque isso é o projeto de Deus, é presente de Deus. Então é isso aí, galera. Vamos passar para a parte aqui de quarta-feira, galera. A parte de quarta-feira é quando a gente pega aí alguns textos para estudar.
E aqui um dos textos vem dizendo aí que é o texto de 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso do 15 ao 20. Somos lá, e lá nesse verso diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo. E a gente tem que cuidar do nosso corpo. Gênesis 1, 26 e 28. Deus criou o homem e a mulher ali, um para com o outro, e o homem declara ali: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será minha varoa, minha auxiliadora, minha deusa, minha amada. Então, o homem e a mulher feitos um para o outro. Efésios, e esse texto eu gostaria de ler com você, que é o texto-chave da lição. Efésios capítulo 5, verso 28 ao 33. Deixa eu pegar minha Bíblia e diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a de Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então, galera jovem, esse texto de quarta-feira, quero que você fique com ele na cabeça. Marido, ame a sua esposa. Esposa, ame seu marido. Assim como Cristo ama a sua igreja. Porque eu tenho certeza que se você, marido, você, esposa, amar como você ama o seu próprio corpo, você nunca vai maltratar o seu companheiro. Por quê? Como a Bíblia diz, ninguém machuca o próprio corpo, a não ser que esteja doente. Isso é uma exceção, né? A gente pode abrir um parênteses aqui. Mas ninguém, sem consciência, machuca o próprio corpo. Ou seja, se você amar a pessoa, o seu companheiro, como você ama você mesmo, pode ter certeza, fique com esse verso na cabeça. As muitas águas não poderão apagar o seu amor e nem mesmo afogá-lo. Cânticos 8, verso 7. E então aí eu passo para a parte de quinta-feira, o Senhor da Unidade. Chegando na parte de quinta-feira, galera, o Senhor da Unidade, chegando aqui já para o final da nossa recapitulação aqui da lição. Então, quero lembrar vocês, para você comentar aqui de onde você está assistindo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, hein, galera. Na parte de sexta-feira, dá um pause no vídeo aí, e eu quero que você pegue sua Bíblia, leia aí o livro de Efésios, do início ao fim também, assim como foi com o livro de Cânticos. Então, galera, voltando do pause aí, você deu pause aí na sua lição, lê o livro de Efésios do capítulo 1 ao capítulo 6, quero ver se vocês perceberam, comenta aqui embaixo. Vocês perceberam que Paulo, em todos os capítulos, ele fala da unidade de Deus? Nos versos 15 e 25, ele fala da unidade da Trindade. E na unidade da Trindade, ele fala do desempenho de cada um na unificação da igreja. E essa unidade da divindade reflete na unidade do povo de Deus na igreja. Então, esses três seres, esses três poderes que são uma unidade só, eles refletem no povo de Deus e conduzem o povo de Deus à unidade. E no capítulo 2 também Paulo fala que Jesus uniu e reconciliou a humanidade com Deus. Então, o que estava ali, o que estava brigado, o que estava separado, Jesus uniu. O povo e Deus estava separado, mas Jesus veio e uniu o povo, a humanidade e Deus. Como Paulo disse isso, então ele exortou esse poder, e essa unidade se tornaram um motivo para Paulo exortar a reconciliação entre os cristãos judeus e gentios. Com isso, ele está falando contra o racismo, a xenofobia, o tribalismo e qualquer outra forma de preconceito que possa existir dentro da igreja. Então Paulo está exortando aqui, que com essa unidade, com o poder de Deus atuando na minha vida, na sua vida,
não vai existir nenhum tipo de preconceito dentro da nossa igreja e nós vamos estar o quê? Unidos, assim como um homem e uma mulher estão unidos pelo matrimônio, toda a igreja de Deus, todo o povo de Deus está unido em uma só unidade no corpo de Cristo através de Jesus Cristo. E Paulo vai descrevendo aí, aqui na lição, vai dando os exemplos aí de Paulo de cada capítulo. O autor não está apenas tagarelando sobre tudo que vem à mente. Ele está dizendo: visto que Cristo está colocando em harmonia o céu e a terra, o divino e o humano, Deus e o pecador, judeus e gentios, perseguidor e perseguidos, Deus também pode trazer harmonia e unidade aos nossos lares, casamento e família. Então, você observa aí que Paulo ele não está só falando de o que vem na cabeça dele, ele está falando que Deus pode trazer unidade para a igreja, para a família, para o casamento, para os irmãos, para tudo que você imaginar. Se a sua família está brigada, Deus pode trazer unidade. Se o seu matrimônio está brigado, Deus pode trazer unidade, pode trazer paz, pode trazer reconciliação, pode trazer redenção. E é com isso que eu passo para a parte de sexta-feira. Sexta-feira tem como tema unidade celestial. Então eu gostaria de deixar aqui o texto que diz assim: Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu organizador o Criador do Universo. Digno de honra seja o matrimônio. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Ele preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê necessidades sociais do homem e eleva a natureza física, intelectual e moral. Então você observa aqui que a lição traz coisas importantes aqui, conselhos importantes para nós. O casamento foi criado por Deus. O casamento foi feito para um homem e para uma mulher. O casamento, ele eleva a nossa natureza física, mental, moral e espiritual. E para você jovem que está solteiro, quero deixar aqui o último parágrafo para você que diz assim: aquele que está prestes a se casar com uma moça deve parar para considerar com franqueza por que está dando esse passo. A esposa será auxiliadora, sua companheira, sua igual, ou tratará de tal forma que não consiga fazer nada para a glória de Deus. Ele deixará suas paixões sem limite algum, vendo até que ponto é capaz de sobrecarregar a esposa sem extinguir-lhe a vida ou retirar o significado desta palavra. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, jovem, você está pensando em casar, quer tirar uma jovem da casa dos pais, mas se você não quer dar um bem-estar para ela, é melhor você repensar sua decisão, porque casamento é um projeto de Deus e ele tem que ser com responsabilidade. E tudo que vocês fizerem, casamento ou dentro do casamento, fora do casamento, lembre-se disso, façam tudo para a honra e glória de Deus, o Pai, e em nome de Jesus. Essa é a lição dessa semana, jovem, lição que trata sobre sexualidade. Então se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda aqui o que você achou da lição, comenta aqui embaixo e tamo junto. Na próxima sexta-feira é nós de novo e foi, galera!